pessoal, meu nome é Eric, eu sou advogado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e esse aqui é o segundo vídeo do nosso canal, voltado para questões de advogado e questões jurídicas em geral. O vídeo hoje não é uma questão específica do trabalho do advogado na prática, mas é uma questão que vai influenciar em todos nós a partir de hoje. Julgamento do habeas corpus de Lula no Supremo Tribunal Federal. O tema aqui se politizou em relação à prisão de Lula, deixar de prender o Lula, porque isso e porque aquilo. Pois bem, pessoal, o tema não tem nada a ver com isso. Hoje o que está se decidindo é reduzir ou manter os direitos que a Constituição de 88 nos deu. Deu para mim, deu para você, deu para todo mundo. A questão da prisão em segunda instância não é prender corrupto, lava-jato, deixar de prender ou coisa parecida. Preliminarmente, se você quer prender alguém que é uma pessoa perigosa, uma pessoa que pode causar dano à sociedade, você tem o Instituto da Prisão Preventiva, que pode ser decretada pelo juiz em qualquer fase do processo, com recurso, sem recurso, do jeito que for, desde que seja justificado por alguma razão. A prisão de segunda instância, que está sendo tão discutida, falada e repetida hoje em dia, nada mais é do que você jogar no lixo o artigo 5º da Constituição, em seu inciso 57, creio eu, que diz que antes do fim do processo ninguém será considerado culpado. Ou seja, você não pode prender alguém considerando que o processo acabou se o processo não acabou. E porque está na Constituição. E está claro, não é uma questão de interpretação, ou boa vontade ou má vontade, é só questão de ler. Todos sabem que a interpretação cessa na clareza. Se está claro a Constituição naquele artigo, ele não pode ser interpretado, tem que ser visto ao pé da letra. E mais, é um artigo da Constituição chamado pétreo. Você, para alterar uma cláusula pétrea da nossa Constituição de 1988, deve fazer uma nova Constituição originária. Nunca se poderia alterar uma cláusula pétrea por qualquer outro meio, pelo menos doutrinariamente. Pois bem, o que está sendo discutido hoje, então, afeta o direito de toda a população brasileira, e não só do Lula, ou uma operação de corrupção, ou uma operação de investigação. Por quê? Pessoal, repito, são direitos nossos, direitos sociais, que hoje nós talvez não precisemos, mas amanhã nós, eu, o senhor, a senhora, um filho da senhora, um ente querido, talvez precise desses direitos que hoje vão ser jogados. Talvez, porque o julgamento não aconteceu, num latão de lixo, e que se destinam não a contemplar impunidade ou políticas de um ou de outro, mas sim o bem-estar geral, a segurança jurídica e a ampla defesa num processo criminal. Tá? O processo criminal nosso, ele é garantista. Por quê? Porque nenhum procedimento é imune a erro. Muitas vezes ocorre de uma pessoa que hoje é considerada culpada por alguma razão ser inocentada depois. E isso ocorre várias e várias vezes, e nós temos conhecimento pela imprensa, por experiências de pessoas próximas, ou casos que você leu num jornal, alguma coisa assim. Enfim, você já ouviu falar disso, pessoas que foram presas e depois consideradas inocentes. Agora você imagina uma pessoa que foi presa e foi considerada inocente daqui a 2, 3, 4 anos, fica 2, 3, 4 anos presa de repente, depois do julgamento da segunda instância, evidentemente, tudo porque se alterou uma cláusula que não poderia, juridicamente, pelas considerações doutrinárias, ser alterada. Entenda que não se trata de obedecer ou de desobedecer a lei, significa ter o bom senso de proteger os nossos direitos de cidadão e de pessoa humana, conforme quis a Constituição, e agora me parece, grupos que se degladiam, que se chamam de isso e de aquilo entre si, não estão percebendo. O que no frigir dos ovos acontece hoje acontece com o Lula, que tem
advogados renomados, famosos, poderosos e uma influência política fantástica. E amanhã acontece comigo, acontece com o senhor, a senhora, como eu disse. E aí? Teremos esses cacai, Sepúlveda pertence para nos defender das ilegalidades, talvez, que possam ocorrer, pessoal? Nós estamos dando um cheque em branco, uma autorização para que se considere todos, a princípio, dignos de, numa segunda instância, sem ter terminado o processo criminal, se já serem considerados culpados e cumprir uma pena que pode depois cair por terra, porque a pessoa era inocente. Esse aqui é o primeiro ponto. E é o que vai ser discutido hoje. E independente de ser deferido, indeferido, considerado que pode a prisão em segunda instância, que não pode, é o que ocorre. Aprovando-se ou não, o que está sendo discutido aqui é, repito, o nosso direito de cidadão e de pessoa. Faço um adendo aqui. Hoje não vai ser discutido a questão do processo do Lula em relação ao mérito, mas foram criadas figuras dentro desse processo que é bem importante abordar. E se vocês tiverem um pouquinho de paciência, de 3, 4 minutinhos, escreveu, eu consigo abordar também a questão aqui da teoria do domínio do fato e também da presunção ali de inocência baseado nessa teoria e no que está à primeira vista, tá? À primeira vista acontecendo. Então, a teoria do domínio do fato, o que é? Vamos supor, eu vou dar um exemplo bruto, grosseiro, porque o canal é para leigos, ele não é para advogado, então você não tem obrigação de saber se questões jurídicas e detalhezinhos de hermenêutica, enfim, o canal é para leigo. Então vou resumir, e me desculpem os profissionais já da área, tal, é um resumo, é uma aproximação grosseira, mas entendível. O senhor é um gerente da sua empresa e um funcionário de repente furta. O senhor tem uma hierarquia sobre ele. Presumivelmente, o senhor deveria saber que ele roubou. Tá? Supondo. E pelo A mais B, o senhor assinou de repente uma fatura autorizando ele a fazer uma venda que ele estava vendendo para uma pessoa que não ia pagar, uma pessoa que nem existe, é uma fraude geral, tal, coisa parecida. Enfim, o procedimento da empresa é X, é Y e o senhor cumpriu a sua obrigação de gerente, mas o senhor teoricamente deveria saber, porque ele é seu subordinado, essa é a teoria, e o senhor acabou dando um indíciozinho de que autorizou alguma ação dele que se revelou criminosa depois. Pois bem, como a teoria do domínio do fato, ela é ampla. Então ela diz que se o senhor é superior hierárquico de uma pessoa X e autorizou de alguma forma, subjetivamente, objetivamente, e ficou provada uma autorização para aquela pessoa, pode ser considerado como cúmplice daquela pessoa por ilação, ou seja, por simples argumentação, ou como querem os procuradores da Lava Jato, por convicção. Olha que lindo! Pessoal, hoje está sendo criticado defesas em processos judiciais. Só que essas defesas não são garantia de fulano, de beltrano, ou perpetuação de corrupção, ou de roubos, ou disso. Mas são defesas, pessoal, que um dia podem vir a ser necessárias para o cidadão comum. E, diga-se de passagem, tá? Aqui entro no final desse adendo, que é a teoria do fato que está escorregando para diminuir a ampla defesa e o devido processo legal, na minha opinião pessoal. Por quê? Porque se você passa a dar muita força, não para provas objetivas, não para provas incontestáveis, mas para presunções, para achismos, você está pondo em risco não só todo o nosso sistema jurídico, mas a sua própria pele. Porque daqui a pouco, qualquer achismo pode virar um processo criminal contra o senhor sem o devido processo legal. Enfim, pessoal, é a minha opinião como advogado.
não há como escapar da consideração disso hoje. Eu até não quis fazer o vídeo porque eu achei que o tema era muito polêmico e tal, mas a repercussão do que vai acontecer para o cidadão comum, para mim, para você, para todo mundo, como eu já disse isso aí aqui, me obrigou a falar. Não tem como eu me omitir de dar uma mensagem para vocês, um recado, e agradeço a todos que tiveram a paciência de assistir esse vídeo. Quero dizer a vocês que estou muito agradecido por vocês estarem aqui ouvindo isso aqui, e hoje eu considero isso aqui um alerta, na realidade, mais do que qualquer coisa, um alerta. É um perigo isso aqui, na realidade, eu considero um perigo gigantesco para todo mundo. E quero que vocês, se gostaram, deem seu joinha, se acharem digno de ser compartilhado, compartilhem, por favor, façam inscrição no canal, e obrigado a todos. Satisfação estar aqui.